Itaenga Notícias. Apresentação: Júlio Filho, o amigo da cidade. Pronto, 12 horas 10 minutos. Atenção, Armazém de Construção Novo Lar, minha gente. Chegou o Armazém de Construção Novo Lar, com grandes promoções em Lagoa do Itaenga, areia fina, R$ 35,00. O milheiro de tijolo está custando R$ 260,00. Onde fica o Armazém de Construção Novo Lar? Fica ali na Rua Del Pedroso, próximo à Prefeitura Municipal, organização de Orlando e Lenilda. Vá conferir as promoções. Temos ainda a madeira do Pará e entregamos o seu material na sua obra. Armazém de Construção Novo Lar de Lagoa de Itaenga, sempre com grandes promoções. Até hoje vai a promoção da Casa dos Móveis, promoção em sofá, promoção em cama de casal box e cama de solteirão box, viu? Até hoje as promoções da Casa dos Móveis, que fica no bairro da Saudade. São 12 horas e 11 minutos, 12h11. Suzy Ótica está aí com grandes promoções todos os dias aí. Você confere muita coisa boa na Suzy Ótica, que fica localizado na Rua Pacífica Pedrosa, de frente a Medeiros Móveis, no centro de Lagoa de Itaenga, isso mesmo. E lembrando que você que é associado aí do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, vai comprar lá na Suzy Ótica, tem grandes promoções, grandes descontos para você, viu? Quem garante é o Ginaldo e a Suzy, organizadores da Suzy Ótica aqui em Lagoa de Itaenga. Vamos e vamos. Chegou por aqui o nosso amigo Estênio Ferreira, né? Ele sempre tem o que falar pela sua Itaenga FM 98,5, a voz do campo, a voz da cidade. O Estênio Ferreira é sempre uma motivação de alegria, né? Contar com a sua participação no programa, que engrandece muito. Boa tarde. Boa tarde, Júlio. Quero cumprimentá-lo e saudar todos os ouvintes que nos escutam através da Rádio Itaenga FM e dizer que é uma satisfação imensa poder estar no teu programa. Desde já enviar um grande abraço ao nosso querido presidente Manuel Antônio, que sempre nos dá o espaço para que possamos discutir assuntos do interesse do nosso povo itaenguense. Estênio, como é que vai as atividades ali na biblioteca pública, biblioteca comunitária da Vila Boa Esperança? Júlio, vai muito bem. Nós temos dado continuidade ao trabalho feito com crianças e adolescentes. São cerca de 50 que participam da biblioteca comunitária de forma direta. Isso sem contar quando as escolas enviam alunos com a finalidade de conhecer o espaço e de participar de alguma atividade, como, por exemplo, a Herém Tristão Ferreira Bessa, a Escola Miriam Araújo, a Escola Pedrita. Todas as escolas têm nos dado este auxílio no propósito de ofertar ao estudante a oportunidade de conhecer mais o mundo da leitura. Então, tem sido gratificante. No dia 20 de dezembro, nós estaremos completando 2 anos de funcionamento e, apesar dos desafios, porque nessa era digital é muito grande o desafio com relação aos livros, a gente tem conseguido fazer com que a biblioteca tenha visibilidade e qualidade acima de tudo. Hoje estamos com o Estênio Ferreira. Estênio, você tem participado também de algumas importantes palestras, né, que algumas escolas têm promovido em nosso município. O exemplo foi a Escola Particular Miriam Araújo. O que você tem levado de conhecimento para esses alunos especiais do nosso município? Na Escola Miriam Araújo, o professor João me fez o convite para que eu pudesse dialogar um pouco com os estudantes do 9º ano à tarde. E como representante do Politize, que é um programa de educação política nacional, eu fui com a finalidade de ministrar uma palestra sobre política e democracia.
uma conversa muito saudável, apartidária, apenas com o propósito de discutir com os alunos sobre a estrutura do Estado brasileiro. Eles interagiram com você de maneira surpreendente, de maneira que você ficou animado, por exemplo? Sem dúvidas. Eu tenho essa preocupação. Eu acho que a gente deve continuar ampliando o debate com os estudantes para despertar neles o senso crítico. Mas não é criticar por criticar. É conhecer, perguntar, argumentar, formar uma opinião. Então a gente pôde falar um pouco sobre democracia. O que é democracia representativa? É quando o povo escolhe o seu representante para ser sua voz na esfera federal, estadual ou municipal. Eu citei, por exemplo, o seguinte: eu não posso chegar na tribuna da Assembleia Legislativa de Pernambuco e usar da palavra durante as sessões, mas na democracia representativa, o deputado em que eu votei será a minha voz. É assim que está a estrutura, pelo menos na teoria. E discutindo um pouco sobre política, a arte de governar. Aí eu disse o seguinte, que a política não está relacionada apenas à questão partidária, mas dentro da nossa casa existe uma política. Quando o pai ou a mãe diz que o menino ou a menina não pode mais sair de casa às 19 horas, ele ou ela está estabelecendo uma política. Tem política na igreja, tem política na rádio, ou seja, política está relacionada também às normas. Na rádio existem normas. Horário para começar, horário para terminar, é uma política. Então, o que a gente tenta demonstrar para os alunos é que, quando a gente fala de política, não está falando apenas do político, partido, mas está falando de ações, de normas que regem a sociedade. Isso aí é o jovem promissor de Lagoa de Itaenga, né, que tem projetado Lagoa de Itaenga de uma forma tão excepcional, né, que foi matéria em diversos veículos de comunicação, né, desde o começo desse ano, né, desde também do ano passado, mostrando que Lagoa de Itaenga tem os seus pontos positivos, tem as pessoas que amam a nossa terra de verdade, e Estênio, quando vem aqui, vem sempre com novidades. Quais as novidades do momento que você vem a trazer? Porque quando você vem aqui, Estênio, você tem sempre algo a falar novo para a população itaenguense que ouve este programa, que assiste pelo Facebook da nossa Folha em parceria com a Itaenga FM. Júlio, ontem pela manhã, eu estive na EREM Tristão Ferreira Bessa ministrando 2 palestras, tratando sobre a semana comemorativa pela independência do Brasil e buscando fazer o que fiz em parceria com a escola Miriam Araújo. À noite, voltei ao Tristão Ferreira Bessa para conversar com estudantes que estão concluindo o ensino médio, mostrando também um pouco do meu histórico de vida. Apesar de ainda não ter chegado a uma graduação, eu tenho uma história, você tem uma história. Todos nós estamos construindo diariamente a nossa história. Não é algo que acontece da noite para o dia, mas é uma construção, requer tempo, muito cuidado, principalmente para não ser injusto, para não agir com desonestidade, com corrupção, mas para ser sincero. Então, eu estava compartilhando com os alunos que eu aprendi a ler e a escrever em 90 dias de ensino. Eu entrei na escola Maria Anunciada de Araújo, na Vila Boa Esperança, em fevereiro de 2005. E em maio de 2005, eu já sabia ler e escrever. Porque eu coloquei na minha cabeça
que eu precisaria somente do meu professor, na época professor Iaura, para me orientar. E se eu aprendesse, eu não passaria pelo constrangimento de pedir a familiares ou vizinhos para me ensinar e eles se recusarem. Interessante que foi o meu mesmo modo de vida, Estênio Ferreira aqui. Eu fui estudar tardiamente também. E você vê que naquela época quase ninguém poderia colaborar para a gente, porque tem ali a sala de aula, mas a professora ou o professor não tem aquele tempo suficiente para nos ensinar, né, a ler e a escrever com tanta facilidade em tempo tão hábil, né? E foi o meu mesmo sentido de vida igual o seu, que eu pude aprender a ler foi praticamente sozinho. Verdade. Então, quando eu comecei a aprender a ler e escrever, eu não parei mais. Ontem eu estava até comentando no lançamento do programa Criança Feliz, que recebeu a adesão da Prefeitura de Lagoa de Itaenga, e eu disse diante das professoras e a prefeita Graça, que também é professora, o quanto é importante a questão da alfabetização. Porque é através da educação que a gente busca contribuir para o bem de todos. Educação não se remete a apenas um bom emprego ou um diploma universitário. Educação é algo muito maior do que tudo isso. É importante ter um bom emprego, é importante ter diploma, mas algumas pessoas têm tudo isso, mas não têm humildade, não sabem lidar com o público, e isso acaba ficando muito vácuo diante do tema educação. Educação está interligado à nossa responsabilidade de todos os dias, quando acordar, buscar fazer alguma coisa para o bem da sociedade, não sendo individualista, mas pensando no coletivo. Então é isso que eu prego nas escolas, quando eu venho à rádio e na biblioteca. Eu tenho conversado muito com o Dr. Napoleão e tenho dito, e até tenho aprendido bastante com ele, que tem uma história de vida muito interessante, que a gente só vai conseguir minimizar todas as dificuldades que encontramos na sociedade de uma forma geral, quando as pessoas entenderem que educação é muito mais do que você ter apenas uma formação acadêmica. É algo que trata com o nosso íntimo, com a nossa solidariedade para o bem comum. Eu penso dessa forma. E a gente tem visto que hoje a gente vê também, Estênio, é o lado também da tecnologia, né, que tem facilitado muito para que as pessoas busquem aprender com muito mais facilidade quando se utiliza, como se tem aliado também as tecnologias, e você tem uma visão do lado positivo dela. A tecnologia é muito importante. Ninguém pode negar que tudo hoje ficou mais fácil. Você coloca uma palavra no Google e vai aparecer diversos arquivos. Ontem eu estava assistindo uma entrevista do ex-ministro da Justiça, Dr. José Paulo Cavalcante, e ele dizia que a tecnologia, a inovação é algo bom e a gente vai ter que se adaptar a ela, porque se não se adaptar, fica atrasado, perde informação. Mas nada é melhor do que um livro físico. E eu me lembro que eu, recentemente, conversando pessoalmente com o Dr. José Paulo, ouvi dele o seguinte: lá na França, os alunos, quando entram na escola, têm que deixar o telefone. Existe uma lei em Pernambuco nesse sentido, de proibir o uso do telefone na sala de aula. Mas, infelizmente, a legislação está em vigência, no entanto, a prática muitas vezes não acontece. Então, eu acho que o uso excessivo causa muito prejuízo. Por exemplo, tudo hoje em dia é o WhatsApp.
Então, o que é que acontece? Eu tenho uma demanda para resolver e muitas vezes eu acabo resolvendo pelo WhatsApp. Aí, quando chega o final do dia, eu tenho a impressão de que o dia passou muito rápido e eu não consegui fazer tudo que eu queria. Mas o dia não passou muito rápido. O problema foi que grande parte do dia eu utilizei o WhatsApp. Então, eu acabei acumulando aquilo que eu poderia utilizar ou aquilo que eu poderia fazer no tempo em que eu não estivesse no telefone. Mas eu acho que é tudo uma questão de prioridade. Quando a gente usa para o bem, para a questão da comunicação, é algo prazeroso. Mas, infelizmente, as redes sociais, ela é uma faca de dois gumes, tanto positiva quanto negativa. Se a gente não tiver cuidado, acaba se prejudicando bastante. Cabe nesse sentido também separar o joio do trigo, né, Estênio? Exatamente. Tem coisa boa na internet. E as pessoas, é porque, infelizmente, a tecnologia veio, mas muita gente não soube separar, né, as coisas, que você tem o tempo de mexer nelas. E também você terá o tempo de fazer o que é mais importante no dia a dia, né? Então você não pode ficar preso 100% à tecnologia. Você tem que estar entendendo a linguagem também nesse sentido, que o mundo real existe. Outra coisa, por exemplo, o que é que o governo faz? Começa a levar internet para áreas que não tinham acesso à informação. Por exemplo, para uma zona rural. Isso é muito bom, porque o homem do campo agora vai ter mais acesso à informação. Quando ele precisar ter alguma dúvida, com certeza a internet vai auxiliá-lo. Mas, infelizmente, existem muitas pessoas que não têm essa consciência do uso da internet e, por também não ter tido uma estrutura, uma formação, acabam utilizando os meios sociais para destilação de ódio, brigas. É tanta indireta que a gente encontra no Facebook que ultimamente eu nem tenho usado muito, porque eu acho uma rede social muito tóxica. Eu uso mais o Instagram e o WhatsApp, porque o Instagram você só pode postar fotos. No Facebook você posta texto, fotos, vídeos, é tanto vídeo de violência, de brigas, e isso é prejudicial, porque muitas vezes está diante do computador uma criança de 6, 7 anos. Eu tenho uma irmã de 4 anos que, se deixar, ela passa o tempo todo assistindo desenho no celular. E a gente tem que limitar, porque se não limita, o tempo que ela está no celular, ela vai acabar perdendo o horário de fazer as atividades de casa, de ter uma infância, como eu tive. Apesar dos desafios, no tempo que eu era criança, a minha rede social era brincar de barra-bandeira, pular corda, bater uma bolinha com os meninos, ou então fazer os serviços domésticos. Essa era a minha principal rede social. Varrer casa, lavar prato, banheiro, roupa, ajudar na criação dos meninos em casa. O Estênio, eu vendo ainda aqui na sua rede social, né, as suas postagens, ainda falando sobre esse projeto que foi implantado em Lagoa de Itaenga, né, que foi o Programa Criança Alfabetizada, criada pelo governo do estado, que recebeu a adesão do município de Lagoa de Itaenga através da administração de Dona Graça do Moinho e da secretária Helenilda. As crianças que serão aí inclusas nesse projeto, no seu ponto de vista como cidadão, como estudante, como pessoa que olha a visão da educação com um olhar diferente, isso só tem a ganhar, né, Estênio? Com certeza. Muito. Lagoa de Itaenga tem muito a ganhar com isso. O governo do estado tem o objetivo de alfabetizar mais de 300 mil crianças. Nesse lançamento, por exemplo, quem esteve presente ali, além da prefeita, da secretária, você representando propriamente o vereador, doutor Napoleão, teve também a presença ali de pais, por exemplo?
foi uma formação, mas com os professores que vão trabalhar no programa Criança Alfabetizada. Professores, coordenadores, gestores das escolas, a secretária da Educação e a prefeita do município. Esteve conosco lá também o secretário da Assistência Social, Josnaldo Gomes. Eu fui representando o doutor Napoleão porque toda quarta-feira ele está de plantão 24 horas no Hospital João Murilo. Então, começa na quarta-feira de manhã e fica até a quinta, bem cedo. Então, por isso ele não pôde estar presente. Mas, quando o vereador não está presente, o assessor vai, participa, colhe as informações, repassa. Pode ter certeza que tudo que acontece em Lagoa de Itaenga, o doutor Napoleão está ciente, porque eu busco cumprir com o meu papel. Você tem registrado, ao longo desses dias também, um registro importante sobre a figura do ministro, Marcos Vinícius Vilaça, membro da Academia Brasileira de Letras, que inclusive teve também aí uma ligação, ou tem uma ligação importante com a própria biblioteca comunitária, né? O ministro Marcos é membro da Academia Brasileira de Letras e presidente de honra da Academia Pernambucana de Letras. É um homem que tem uma biografia extraordinária. Sinceramente, eu não sei como é que uma pessoa consegue guardar tanta informação. E é filho da nossa Mata Norte. Nasceu em Nazaré da Mata, criou-se em Limoeiro, inclusive o pai dele, o professor Vilaça, foi prefeito da cidade de Limoeiro e ganhou o mundo. Ele também faz parte da academia em Lisboa. E Dr. Marcos, através de sua prima, Socorro Vilaça, enviou uma coleção de livros para a biblioteca no dia em que nós trouxemos a desembargadora Margarida Cantarelli, presidente da Academia Pernambucana de Letras. Veio doutora Margarida, Socorro Vilaça e Cíntia Barreto, que é servidora da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Então a gente tem mantido esse contato ao longo desses 2 anos. Eu tenho buscado estar sempre conversando com o Socorro, com a doutora Margarida, buscando interagir, buscando criar meios para que a nossa biblioteca tenha acesso a materiais que possam servir para os estudantes. E também com o Dr. José Paulo Cavalcante, que qualquer mensagem que eu envio pelo WhatsApp está sempre me respondendo. Inclusive hoje eu enviei para ele uma canção, uma cantoria de Ivanildo Villanova, com os versos que o próprio Dr. José Paulo preparou. E ele colocou, o nome da canção é Quebra-Cabeça. Obrigado, abraço. Então, veja que eu acho que a humildade permite que as portas se abram, independente da condição financeira que você tem. Eu tenho uma situação muito inesquecível com o Dr. José Paulo, quando eu tive a oportunidade de conhecer o seu escritório no Recife. Aconteceu uma situação e eu fiquei pensando depois, eu disse, rapaz, muitas vezes a gente encontra pessoas que não têm informação, mas só por ocupar alguma posição social já não atende, já menospreza, enquanto pessoas que têm uma biografia, um histórico nacional e internacional atendem com tanto carinho, com tanta dedicação. Eu disse que até vou tentar trazer um dia a Ilha Lagoa de Itaenga para dar aulas a algumas pessoas. Mas são coisas que acontecem, né? A gente fica maravilhado com essas situações agradáveis da vida. Doutora Margarida, por exemplo, com muita humildade, sentou lá na frente da biblioteca com os estudantes, conversou com eles, ficou maravilhada. E sempre que eu vou à academia, me atende. Então, é por isso que eu disse que educação não é somente diploma e bom emprego. Educação é você ter consciência de que o outro merece respeito, que merece ser ouvido, e isso a gente faz quando se coloca no lugar dele. São 12 horas e 34 minutos. Hoje estamos conversando um pouquinho aqui, batendo papo, né?
com o nosso amigo Estênio, se atualizando, porque ele é uma biografia atualizada diariamente, né? Ele sempre está em contato com a programação da FM Itaenga, com esse programa que tem aberto espaço para o bom diálogo, o bom debate que proporcionamos. O Estênio, a gente tem visto que aqui eu não vou estar rasgando seda porque você está apenas à minha frente, mas eu acho que o futuro espera por Estênio de uma maneira tão maravilhosa que ele tem plantado muita coisa aqui em nosso município através aí de amigos, né? Como tem esse projeto aí que projetou Lagoa de Itaenga para o Brasil e para o mundo através desse importante projeto da Biblioteca Comunitária do bairro da Vila Boa Esperança. Mas muita gente fica perguntando, Estênio já até colocou aqui nesse programa, né, que ele não tem alguma pretensão política. Mas eu creio que Estênio não tem agora, não tem hoje. Mas eu acho que essa ideia futuramente, né, vai estar mais nítida no seu coração, Estênio, porque se você caminhar politicamente, né, buscar, quem sabe aí, um cargo público, quem tem a ganhar é quem? Os itaenguenses, por estar ganhando aí um jovem que tem brilhantes ideias, tem uma inteligência aguçada, muito diferenciada. É o que eu tenho a dizer sobre você. Júlio, às vezes eu sou tido como chato por acabar me envolvendo em alguns assuntos que algumas pessoas entendem que não me cabe entrar. Mas tudo aquilo que está relacionado à Lagoa de Itaenga, eu acredito que é do interesse de todos. Inclusive, eu tenho aprendido isso com Moisés Lins, que tudo que eu faço, na verdade, eu tenho ele como minha referência, porque eu vejo o carinho que ele tem por essa cidade. E eu tenho, como já lhe disse outras vezes, um compromisso, não é político, mas um compromisso pessoal com o Dr. Napoleão. Então, eu não deixo de votar em Dr. Napoleão em nenhuma circunstância nas eleições de 2020. Só se eu morrer até lá. Mas se eu estiver com vida e saúde, será novamente o meu candidato a vereador. Nós já temos uma convivência de quase 10 anos. Eu já provei para o vereador a minha fidelidade. E acho que fidelidade na política é uma coisa que dificilmente a gente encontra. E eu me sinto feliz por ser fiel àquilo que eu acredito. Eu, com relação a Dr. Napoleão, creio que o momento agora é de união. Nós vamos novamente colocar as propostas do mandato para a sociedade avaliar. Então, eu estou com o Dr. Napoleão para 2020, como estive em 2016. E convites não faltam para deixar, ou pessoas dizendo que eu tenho que ser candidato. Mas eu acho que o momento ainda não é esse. Vamos amadurecer a ideia. Eu estou com 22 anos. Eu acho que o tempo é o dono da razão e isso se dará naturalmente. Mas eu fico muito feliz quando muitas pessoas chegam e dizem que eu deveria ser candidato. Inclusive, muita gente sentiu por eu não ter sido mais candidato ao Conselho Tutelar. Mas são questões pessoais. Eu saí de casa hoje de 7 horas da manhã. Eu já resolvi tanta coisa. Ontem eu saí às 6h30, cheguei quase 10 horas da noite em casa, resolvendo questões a pedido de Dr. Napoleão, que estava trabalhando. Então essa é a minha rotina. Eu faço porque gosto, né? E eu acho que o que mais importante eu tenho é o meu nome. Eu não tenho dinheiro, e mesmo se eu tivesse, o bem mais precioso é o nome, é a palavra, e eu não abro mão disso. Então, eu apoio novamente a reeleição de Dr. Napoleão. Esse é o meu pensamento. Agora, se você me perguntasse se eu teria
ou se eu tenho o desejo de contribuir com a minha cidade de outra forma, eu tenho. De que forma? O tempo vai dizer. O tempo, as circunstâncias vão dizer. Por exemplo, de repente a gestora do município, ela vem para você e faz um convite inusitado para você compor o governo dela. E aí, qual seria a sua reação, por exemplo, numa situação dessa magnitude? Olha, eu tenho uma amizade muito boa com Dona Graça. Dona Graça me conhece desde criança, sabe muito bem da minha história de vida e nunca me negou o diálogo. A gente sempre conversa. Às vezes eu cobro muito, né? E ela sabe do meu temperamento. Hoje, Tenho, aqui a gente falando, né? Eu acho que se a prefeita fizesse isso, eu ficaria feliz. Eu acho que boa parte também da população ficaria feliz numa decisão dessa magnitude, apostar no nome Estênio para compor, na verdade, o seu governo, viu? Eu não acharia uma má ideia. Então, Júlio, eu não cobro nada, eu não peço nada. Eu acho que é uma questão de consciência, né? Eu não estou querendo aqui ocupar lugar de ninguém, não é isso. Nós estamos discutindo somente baseado na sua pergunta. Eu me sinto muito bem sendo assessor do Dr. Napoleão. Agora, desejo de contribuir mais, a gente sempre tem, certo? E eu vou lhe dizer uma coisa, um salário de vereador, um salário de secretário não me faz, porque eu tenho a responsabilidade de entender que tudo passa, né? Quando a gente assume um cargo público, a gente não a gente está, então um dia vai passar. Mas é como eu estava lhe dizendo, eu tenho um bom relacionamento com Dona Graça, eu gosto muito dela, eu a acho uma mulher extraordinária, independente de política, porque já conheço durante muito tempo e sei que ela é uma pessoa boa, que não tem maldade. Mas eu não vivo, nunca cheguei para a prefeita e disse, olha, eu quero ser isso ou aquilo, não. Até porque ela nunca me prometeu nada. Então, eu não me vejo no direito de exigir. Mas, se um dia houver oportunidade, dentro das circunstâncias, pode ser, a gente tem que dialogar, tem que ver as possibilidades. Uma coisa eu te digo, eu tenho muita disposição, eu tenho muitas ideias, eu conheço muita gente, né? Eu acho que a gente poderia criar um canal aí muito mais amplo. Mas, se a coisa está dando certo, mudar para quê, né? Talvez esse seja o entendimento. Estênio, ficamos sempre alegres com a sua presença no programa. O que você queira acrescentar de mais importante nessa conversa, fique bem à vontade para a gente aqui encerrar o nosso bate-papo. Júlio, muito obrigado pelo espaço. É sempre um prazer estar aqui conversando contigo. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida diante das suas perguntas, porque às vezes a gente acaba dizendo uma coisa aqui e tem gente que interpreta diferente. Pelo amor de Deus, ninguém vai dizer que eu estou querendo ser secretário ou qualquer outra coisa na gestão de Dona Graça, porque eu não disse isso. Até porque nós não temos esse compromisso. Ela é minha amiga, eu faço parte da gestão de forma indireta como assessor de Dr. Napoleão e eu creio que o tempo é o dono da razão e a Bíblia diz que tudo tem um tempo determinado. Sábado haverá o desfile cívico. Eu estarei mais uma vez com estudantes da biblioteca, formando um pelotão para que nós possamos ir às ruas, reverenciar o nosso país, falar um pouco sobre a história da nossa região. O tema é Nordeste esse ano. Então a biblioteca vai trazer um pelotão reverenciando escritores nordestinos. E aqui eu vou deixar registrado rapidamente. Dr. José Paulo Cavalcante, que é membro da Academia Pernambucana de Letras, a gente vai homenageá-lo retratando Pernambuco, e ele é o maior colecionador de objetos pessoais de Fernando Pessoa. Muito bom. Fernando Pessoa é um nome internacional da literatura. Representando Alagoas, Ledo Ivos, que foi da Academia Brasileira de Letras, Bahia, Jorge Amado,
Rio Grande do Norte, Luiz da Câmara Cascudo. Ceará, Rachel de Queiroz. Sergipe, Carlos Antônio Viana. Maranhão, José Sarney, foi presidente da República e é membro da Academia Brasileira de Letras. É um escritor de mãos cheias, apesar das questões políticas que envolvem o seu nome em Brasília. Paraíba, Ariano Suassuna. E Piauí, Assis Brasil. Então a biblioteca vai, através dos seus estudantes, levar fotografias desses escritores, levar frases para que a gente possa mostrar durante o desfile cívico. Iremos acompanhar a Escola Maria Anunciada de Araújo, que é da Vila Boa Esperança. Desde já um abraço à professora Genilda. Muito obrigado, Júlio. Continua à sua disposição e a gente segue desse jeito. Doutor Napoleão está pela zona rural, atendendo o povo, resolvendo questões, e eu estou aqui na cidade. Esse é o nosso convívio, esse é o nosso dia a dia. Esse é o Estênio Ferreira, filho da nossa querida Lagoa de Itaenga, colaborador, né, do nosso programa Itaenga Notícias. Vamos aqui ao nosso bloco de apoios culturais. Em rápido tempo estaremos de volta. Itaenga Notícia.